Graça e paz do Senhor Jesus, 2 Samuel capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: Veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: Você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Assim todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. Reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. O rei Davi partiu com os seus homens para Jerusalém para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui, até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar. Com isso queriam dizer: Davi não entrará nesse lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: Todo o que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim Davi morou na fortaleza e a chamou de cidade de Davi. Ele foi edificando ao redor, desde Milo e para dentro. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros, madeiras de cedro, carpinteiros, pedreiros. Estes construíram um palácio para Davi. Então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e tinha exaltado o seu reino por amor do seu povo de Israel. Davi tomou mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que tinha vindo de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos de Davi, que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: Vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: O Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos e Davi e os seus homens os levaram embora. Os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor e esse lhe respondeu: Não os ataque de frente, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação. É o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus desde Geba até Gezer. Amém. Capítulo 5 de 2 Samuel fala do estabelecimento do reinado de Davi de maneira plena. Os irmãos têm acompanhado que Davi ficou muitos anos debaixo de uma palavra de Deus. Ele tinha uma unção de Deus através do profeta Samuel, mas Davi ainda não tinha sido reconhecido como rei. E aí Deus começa, após a morte de Saul, confirmando o reino de Davi. Primeiro ele reina apenas sobre Judá. O texto diz isso. Davi ele reina 40 anos, mas ele reinou inicialmente apenas sobre a tribo de Judá. Mas nesse capítulo nos mostra quando Israel vai até ele e diz:
todos nós queremos estar submissos, debaixo do teu reinado, todos nós reconhecemos que você é rei. E aí o versículo 4 diz isso: Davi tinha 30 anos de idade, ele reinou 40 anos, e sobre Judá 7 anos e meio, mas sobre Jerusalém e todo Israel 33 anos. Irmãos, como nós podemos aprender com a vida de Davi? Na verdade, a Bíblia nos mostra pessoas que Deus levantou, que servem de modelo, como se fossem um protótipo que Deus levanta, para que sirva de exemplo para todos que querem andar com Deus. Abraão é um exemplo daqueles que querem se tornar amigos de Deus. Ele foi chamado amigo de Deus. Davi é um exemplo. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E nesse capítulo nós vemos como é importante a gente esperar o tempo do estabelecimento do Senhor. O tempo onde Deus mesmo move o coração das pessoas para que elas reconheçam a unção que está sobre a nossa vida. A unção que está sobre nós foi Deus que nos deu. Agora, ninguém impõe sobre outros a sua autoridade. Ninguém obriga outras pessoas a reconhecer a unção que está sobre a sua vida. Davi, ele recebeu uma unção de Deus. O profeta Samuel o consagrou. Ele já havia recebido uma segunda unção quando ele assumiu o reinado apenas sobre Judá, mas agora todo Israel se reúne, irmãos. Perceba o detalhe no capítulo 5, quando no versículo 1 diz que todas as tribos de Israel vieram a Davi. Liderança, unção, não se impõe, ela é conquistada. A unção nos é dada por Deus, mas o reconhecimento da unção é conquistado. É Deus mesmo que vai falar o coração do seu povo. E não pense você que todos que estavam ali tinham lealdade a Davi, tinham admiração para com Davi, mas todos perceberam e acabaram sendo de alguma forma impulsionados a, como nação, reconhecer que Deus levantou Davi para ser o rei de todo Israel. E aí todo o povo vai a Davi, e aí eles dizem: olha, nós sabemos que o Senhor falou a seu respeito. Se eles sabiam, por que eles não se aproximaram de Davi antes? Nós tudo tem um tempo. Às vezes é tempo para as pessoas reconhecerem, mas o tempo também que Deus está trabalhando no nosso coração. O tempo de espera das promessas de Deus deve ser um tempo não de murmuração, não de dúvidas, não de frustração ou até amargura contra as pessoas que ainda não reconhecem as promessas sobre a nossa vida. O tempo de espera de promessas de Deus sobre a nossa vida deve ser um tempo de louvor, de adoração, de amadurecimento. Nós devemos estar sempre nos preparando, irmãos, nos preparando para o que Deus tem para nós, nos preparando para a volta do Senhor Jesus, nos preparando para enfrentar as lutas e adversidades que também nos aguardam, porque o fato de Davi aqui estar sendo reconhecido publicamente, debaixo dessa unção e dessa palavra de Deus, não significa que ele não teria outros conflitos, batalhas. Ele teve conflitos familiares, ele teve conflitos dentro do seu próprio reino, ele teve conflito com os inimigos, mas chegou o tempo de Deus levantar Davi sobre todo o Israel. E o que ocorre nesse capítulo? Irmãos, Deus está fazendo algo novo na vida de Davi. E nesse tempo que Deus estava fazendo essa obra nova na vida de Davi, nós percebemos aqui algumas características interessantes. Primeiro, Davi recebe uma nova unção. Ele já havia sido ungido em casa por Samuel, ele já havia sido ungido pela própria nação de Judá, agora ele é ungido sobre todo Israel. Versículo 4 diz isso, que ele foi ungido em tempos diferentes, ele teve essas diferenças durante 40 anos, um tempo sobre Judá, um tempo sobre Israel, mas aqui ele recebe uma unção debaixo da bênção dos anciãos. Versículo número 3: todos os anciãos foram falar com o rei, e o rei Davi fez com eles uma aliança.
e eles ungiram Davi, rei sobre Israel. Uma nova unção. No Novo Testamento, na Nova Aliança, o Senhor nos diz através do apóstolo João que nós já recebemos a unção. A unção na Nova Aliança é o Espírito Santo que habita em nós. Você tem a unção de Deus. Em 1 João diz: vocês já têm a unção e ela ensina todas as coisas. Nós aprendemos sobre o Senhor do próprio Senhor nos ensinando. É o Espírito Santo que nos ensina a caminhar na presença de Deus, a fazer a vontade de Deus. Na antiga aliança, quem era ungido era apenas ungido para uma obra específica, para um chamado específico, para uma função específica. Havia uma unção sobre os sacerdotes, havia uma unção sobre os profetas e havia uma unção sobre os reis. Então, são autoridades específicas. Na nova aliança, todos nós somos chamados para sermos sacerdotes reais, sacerdote do Rei dos Reis, e a unção está sobre nós, o Espírito Santo está sobre nós, mas nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Então Davi aqui, num novo momento, ele recebe uma nova unção. Irmãos, Deus tem etapas na nossa vida, nós precisamos buscar essa renovação, esse enchimento do Espírito Santo para este tempo que estamos vivendo agora, para os novos desafios. Às vezes nós queremos fazer a obra de Deus, às vezes nós temos promessas de Deus, mas nós não buscamos esta unção que o Senhor quer renovar sobre a nossa vida. Busque uma nova unção de Deus. Não que você não tenha a unção está sobre você, mas seja cheio do Espírito Santo. Ainda, além de uma nova unção, irmãos, Davi aqui também, ele experimenta uma nova batalha, um novo nível de guerra. Logo no versículo 6, diz que o rei Davi partiu com seus homens para Jerusalém, para atacar os jebuseus que moravam ali, porque Davi, ele quer conquistar uma cidade, ele quer conquistar uma nova capital para o povo de Israel. E é no versículo de número 9 que diz que Davi morou na fortaleza e a chamou cidade de Davi. Que cidade era essa que Davi estava conquistando? Logo quando ele toma posse, quando ele é reconhecido rei sobre todo Israel, a primeira ação de Davi, irmãos, ele conquista Jebus, cidade dos jebuseus, a qual Davi estabelece o nome de Jerusalém, que significa cidade da paz. Davi queria uma capital para o reino de Israel que fosse marcada pela paz, o shalom, a paz de Deus, a presença de Deus. E aqui é estabelecido isso, aproximadamente 3.000 anos atrás, pelo menos 1.000 anos antes de Cristo. Davi está aqui conquistando essa capital, e ele luta contra os jebuseus, ele toma essa cidade, e ele conquista porque era uma cidade estratégica, uma cidade alta, com os seus montes ao redor. Então um lugar que era como uma fortaleza natural. Davi entende pela direção de Deus que aquele era o lugar para ser estabelecido a capital do reino. E como que Deus fez isso, irmãos? Marcou Jerusalém até os dias atuais. Jerusalém, biblicamente falando, é um lugar estratégico, profético, onde há promessas de Deus que se cumpriram ali. E nós cremos que algumas promessas de Deus possivelmente também vão se cumprir literalmente naquele lugar, Jerusalém. É nesse momento então que Davi conquista Sião, que é um outro nome para Jerusalém. Ali há o Monte Sião, que é o monte que mais se destaca. Então, quando a Bíblia fala de Sião ou Jerusalém, e também às vezes cidade de Davi, é a expressão disso. Deus então traz uma nova unção sobre Davi, e Davi conquista uma vitória da parte de Deus. Irmãos, Deus tem conquistas para nós, que vão marcar a nossa vida, marcar a nossa caminhada, mas nós precisamos estar debaixo dessa unção, da direção de Deus para este momento. Interessante no versículo 11 que o Irão, rei de Tiro, quando sabe que Davi ele é ungido rei sobre todo Israel,
ele vai lá para reconhecer, para abençoar, para presentear. Quando nós estamos debaixo da unção de Deus, irmãos, Deus vai aproximar às vezes pessoas da gente que a gente nem espera, que vão de alguma forma nos abençoar, nos edificar, e Deus está aqui num novo tempo na vida de Davi. É nesse tempo que ele tem novos filhos, versículo 13, ele toma concubinas e mulheres em Jerusalém, e aí você percebe algo importante. Davi está debaixo da unção de Deus, Davi está conquistando vitórias, porém Davi está fazendo coisas que Deus não mandou ele fazer. Irmãos, é muito claro na lei de Moisés, que Deus deu a Moisés, que o rei, quando Deus concedesse um rei a Israel, que ele não deveria multiplicar para si cavalos, para não confiar na força do seu exército, não deveria multiplicar para si mulheres, como os demais reis. Então, não deveria multiplicar bens, apenas terrenos, e muito mais esse estilo de vida dos reis do mundo, ou seja, das culturas que não conhecem a Deus. E Davi aqui comete um erro. Irmãos, não é porque está registrado que isso é algo que Deus concorda. Davi, ele está aqui imitando a cultura ao seu redor, e ele teve muitos problemas, porque desobedeceu a Deus. Toda desobediência traz consequências. Mas para a gente concluir o capítulo 5 de 2 Samuel, no versículo 17, irmãos, quando os filisteus ouviram falar que Davi tinha sido ungido, eles subiram para prendê-lo. Toda vez que nós recebemos uma unção nova de Deus, que Deus está fazendo algo novo na nossa vida, irmãos, os inimigos, eles vão tentar vir para te prender, para te limitar, para te aprisionar, seja na sua mente, seja nas suas emoções, seja trazendo dúvida, confusão, acusação, intimidação. Irmãos, os filisteus, naquele mesmo momento, enquanto Israel reconhece a unção, enquanto o rei de Tiro, de alguma forma, também se move para reconhecer os filisteus, eles são conhecidos como o povo que foi inimigo de Israel durante todo o período bíblico. Inclusive atualmente, alguns povos acabam se dizendo de alguma forma descendentes dos filisteus, e como que os povos ao redor de Israel ali no Oriente Médio odeiam Israel até os dias atuais. Há um ódio a maioria daqueles grupos terroristas islâmicos, no estatuto deles, eles têm algo que é similar. Todos eles intentam aniquilar Israel da face da terra. Nós poderíamos tentar explicar isso de vários pontos de vista, mas sobretudo é algo espiritual contra o povo de Deus. E aqui Davi é desafiado então a uma guerra. Os filisteus vão contra ele, vieram, se espalharam, versículo 18, eles se espalham pelo vale dos Refaíns. Irmãos, você pode estar debaixo de unção, de palavra, de gente de Deus ao seu redor. Irmãos, nós vamos ter que enfrentar alguns filisteus em alguns vales da nossa vida, alguns momentos assim, nós vamos ter que enfrentar. E Davi faz algo que ele sempre fez. O que diz a palavra de Deus no versículo número 19: Davi consultou o Senhor: devo atacar? Tu os entregarás nas minhas mãos? Mesmo no momento onde você está debaixo da unção de Deus, você não pode perder a dependência de Deus. E dependência de Deus, irmãos, ela é praticada com muita oração, não apenas com oração rápida, e nem apenas com uma oração que a gente faz por desencargo de consciência, uma oração que a gente faz mecânica. Não, é uma oração que pergunta a Deus e para ouvir Deus, porque ele diz: Senhor, eu devo ir, Senhor, é para eu atacar essa guerra, o Senhor vai me entregar? E o Senhor diz: vá, certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. E Davi vai, versículo 29, e diz que ele os derrotou, e ainda disse, olha a palavra dele: o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras. Davi reconhece que não foi a força dele, a força do seu exército. Ele diz: o Senhor rompeu. Essa vitória foi tremenda, porque Deus foi à minha frente. Perceba a diferença de Davi para Saul, irmãos. Ele consulta o Senhor, ele é dependente de Deus, ele não atribui a vitória ao seu braço. Ele diz: foi o Senhor que deu essa vitória. Irmãos, é o Senhor que vai te dar vitória contra o seu temperamento,
contra as tentações, contra as coisas que nascem no nosso coração, ou as circunstâncias que tentam nos paralisar, o Senhor, mas nós precisamos buscá-lo, ouvi-lo. E aí acontece algo muito interessante. No versículo de número 21, os filisteus deixaram os seus ídolos e Davi e os seus homens os levaram embora. Davi não apenas vence os filisteus, ele destrói os ídolos dos filisteus. Ele tem uma vitória destruindo a motivação dos filisteus. Ele vence o inimigo e os humilha, destruindo a base na qual eles confiavam. Os ídolos deles são também destruídos. Nós precisamos destruir o pecado, irmãos, lá na raiz do nosso coração. Nós precisamos levar para a cruz. Nós precisamos vencer as idolatrias que estão por trás dos pecados, que muitas vezes estão nos paralisando, porque por trás de cada pecado há uma idolatria. A pessoa que se entrega à imoralidade, ela tem idolatria ao prazer. A pessoa que se entrega à mentira, ela tem uma idolatria à manipulação. A pessoa que se entrega a qualquer nível de pecado, a maledicência, é um tipo de idolatria ao seu próprio ego. Ele quer se exaltar, o seu orgulho. Irmãos, a pessoa que se entrega à avareza, a Bíblia diz que ela é idólatra. Ela idolatra, ela é materialista, ela idolatra os bens. O texto diz que Davi vence e destrói os ídolos. Porém, irmãos, no versículo número 22, diz que os filisteus tornaram a subir. Irmãos, a sua vitória pode ser maravilhosa, o que Deus está fazendo na sua vida pode ser tremendo, mas não se engane, os filisteus, eles tornam a vir contra nós. Nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos nos dar o luxo de ficar relaxadamente, sem vigilância. Eles voltaram a atacar, e Davi poderia dizer: vamos mais uma vez, que Deus vai nos dar vitória. Mas não, irmãos, Davi no versículo 23, consulta o Senhor novamente. Irmãos, você já foi vitorioso com Deus, Deus já te deu grandes vitórias, mas consulte o Senhor de novo, pare para ouvir Deus de novo, e Deus dá uma nova estratégia. Deus diz: não ataque pela frente, nem rodeie por trás deles, ataque por diante das amoreiras. Deus fala para Davi uma estratégia muito diferente agora, porque Deus, ele tem as estratégias dele, e Deus diz: se esconda ali por trás das amoreiras e fica só olhando, fica só esperando, só observando. E é interessante, versículo 24, quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas, entre em ação, o Senhor saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Como se Deus falasse: ó, fica ali, quando você ouvir um barulho é porque o exército do Senhor já foi à sua frente. Você vai ouvir um barulho da tropa do Senhor, você vai ouvir o barulho do agir de Deus. Irmãos, há momentos que você vai lutar diretamente, Deus vai fazer algo tremendo. Há momentos que Deus vai falar para você: fique de trás das amoreiras, espere o som do céu, espere o som profético, espere você ver a vitória do Senhor. E Deus traz vitória sobre os filisteus. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem uma unção que já nos foi dada, o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor habita em nós e pelo Teu Espírito nos ensina todas as coisas. Venha nos ensinar, Deus, a esperar o tempo do Senhor. Venha nos ensinar, ó Deus, a buscar continuamente esta renovação do Teu Espírito em nós. Venha nos ensinar a lutar cada batalha, cada guerra, a lidar com as vitórias, mantendo a vigilância e a dependência do Senhor. Te pedimos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor.